Conforme eu lhe falei, meu aluno, aqui estou de volta para fazer aquela retrospectiva desta aula de número 16, onde nós estudamos as reações orgânicas dos cicloalcanos, dos cicloalcenos e também nos aromáticos, tá bom? É bom você ficar de olho, porque se você teve alguma dúvida, agora esclarece melhor. E porque o nosso objetivo é o seu aprendizado e o teu sucesso lá naquela atividade de sala. Vamos lá? Fica de olho aí, ó. Então, revisando aqui conteúdo, nós temos primeiro que nas reações de cicloalcanos, nós vimos os conceitos básicos de quem? Dos cicloalcanos, que eles apresentam propriedades químicas e físicas, como densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição, muito semelhante aos alcanos, né? Afinal de contas, cicloalcanos, que devido à saturação da cadeia, quer dizer, só apresentar ligações simples, elas também estão próximas ao cicloalceno. Mas por que dos alcenos? Porque eles apresentam a mesma forma molecular dos alcenos. Vocês viram que essas características dos cicloalcanos é que, apesar da cadeia ser cíclica, fechada, mas só tem ligações simples. Quer dizer, é um derivado de alcanos, sim, cicloalcanos. E, por outro lado, quando a cadeia se fecha, 2 hidrogênios a menos saem de cada carbono. E aí passaremos a ter o quê? A fórmula molecular dos alcenos, CnH2n. É por isso que suas propriedades elas se assemelham. Então, aqui, na hidrogenação catalítica, nós temos o ciclopropano, né? Ciclopropano, que tem fórmula o quê? C3H6. E no C3H6, quando reage com H2, nós obtemos aí, foi quebrada aqui a ligação, e entrou 2 hidrogênios no composto, passando a ter agora o ciclopropano com forma molecular C3H8. É por isso que as propriedades dele se assemelham. Outra coisa importante é que o ciclopropano, com 3 carbonos, é mais fácil de romper a ligação, por isso a temperatura é somente 120 graus. Vocês viram lá no ciclobutano, no ciclopentano, que à medida que o número de carbono foi aumentando, a necessidade de aquecimento foi sendo maior para que suas ligações também fossem se rompidas. Tá bom? Só relembrando um pouquinho o fato de que não é estudar a reação, porque as reações elas não acontecem naturalmente. Ela tem que ter condições necessárias para acontecer. E entre elas é que tem, por exemplo, aqui, acontecer na presença do catalisador do níquel e na temperatura de 120 graus Celsius. Com relação ainda às reações de ciclo dos hidrocarbonetos, nós temos cicloalcenos. Agora sim, por ser alcenos, porque ter dupla ligação, aqui nós não temos, nós vamos ter reações de adição. E os cicloalcenos, ok? Os cicloalcenos, eles são hidrocarbonetos cíclicos que contêm uma ligação dupla como insaturação na sua estrutura. E a reação de adição nos ciclos alcenos segue um padrão semelhante às reações de adição nos alcenos lineares. Como assim? Você tem aqui a dupla ligação e quando reage com cloro com cloro, cada átomo de cloro vai entrar num carbono da dupla ligação. E o que eu tinha de ciclohexeno, então vai passar a ser o quê? 2 de cloro, 2 de cloro, ciclohexano. Beleza? Então, só para a gente entender bem, mas como acontece a reação de adição nos cicloalcenos. E aí a reação de hidrocarboneto nos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos, embora tenham dupla ligações nos anéis benzeno, sofrem geralmente reações de Fidelkraft. Então, olha só. Nós temos as reações de substituição de mais hidrogênio por outros átomos dos grupos orgânicos. Também, olha aí, com relação aos halogênios. O que acontece? A adição aqui,
Aconteceu um cloro em cada carbono. E aí, o que eu tinha benzeno, passei a ser clorobenzeno. E também na formação do cloreto de hidrogênio. Porque aqui, o que aconteceu? Aconteceu uma substituição. Substituição de quê? O cloro foi para o carbono, substituiu o hidrogênio, e o hidrogênio com outro cloro formando o HCl. Então, acontecendo, portanto, uma reação de substituição. Esperando ter colaborado com o seu aprendizado, a revisão, ok, neste momento, no qual fizemos retrospectiva desta aula, desejamos a você boa sorte para a sua atividade de sala e fique certo que já já voltarei para fazer os comentários de cada questão. Valeu? Boa sorte para você aí. Agora sim, ó, voltando para comentar, não diria assim para corrigir, né? Mas para fazer o comentário de cada questão da sua atividade, com certeza, por tratar de reações orgânicas, você deve ter, na hora da realização da atividade, alguma dúvida, lógico. E aí, vamos para os esclarecimentos? Se liga aí, olha só aqui nessa questão de número 1. As reações de alquilação de Friedel-Crafts são muito utilizadas atualmente e correspondem a um conjunto de reações de substituição eletrofílica aromáticas. Contudo, é necessário utilizar um ativador para o eletrólito para a inicialização da reação. Desta forma, assinale a alternativa que corresponde ao composto que pode ser utilizado como ativador para uma alquilação de Friedel-Crafts. E aí? Ativador, o quê? Aquele que acelera a reação química, né? O catalisador, enfim. Então, no caso das reações, que é uma substituição, né? Reação de alquilação de Friedel-Crafts, você viram nos comentários. Letra A, será que esse ativador é o HNO3? Letra B, é o AlCl3? Letra C, é o H2SO4? Letra D, H2O2? Letra E, NaOH, quer dizer, será que é o ácido nítrico, que é o cloreto de alumínio, é o ácido sulfúrico, é água oxigenada, peróxido de hidrogênio ou é o hidróxido de sódio? Qual desses atua como ativador na reação de Friedel-Crafts? Olha lá, se você assinalou que a resposta certa foi a letra B, parabéns. Se você ligou lá nos slides anteriores, no que eu falei na aula, sempre em cima da seta estava, quando falei da reação de Friedel-Crafts, sempre estava o quê? O cloreto de alumínio, o AlCl3. Então, daí, olha só o comentário. A necessidade de um ativador. A necessidade de um ativador para o eletrólito na alquilação de Friedel-Crafts está relacionada com a natureza eletrolítica do cloreto de alquila, aquele que está reagindo, né? Que é um eletrófito da reação. Nas reações de Friedel-Crafts, o cloreto de alquila não é suficientemente reativo. Ele não reage espontaneamente, sozinho. Com o anésio aromático, não. Portanto, já que ele não reage, é necessário introduzir um eletrófilo mais reativo para permitir a adição ao anel aromático. Isso é feito utilizando um catalisador Lewis, como o cloreto de alumínio. Também poderia ser o trifluoreto de bório, que atua como ativador para o eletrófilo, no cloreto de alquila. Então, nessa questão, não tinha BF3 e existia apenas o AlCl3, que foi indicado como catalisador ou o ativador para que a reação acontecesse. Tá joia? Então, isso aqui foi um comentário necessário para justificar o porquê da alternativa B, que você escolheu como a resposta certa. Mas, e a segunda questão? O que nós sabemos sobre ela?
Na segunda questão está dizendo o seguinte. O estudo das reações orgânicas em cadeias fechadas, como os ciclos ou anéis, é de grande importância na química orgânica. Essas reações têm implicações significativas em diversos campos, desde a síntese de compostos orgânicos até o entendimento de fenômenos biológicos e farmacológicos. Observando a representação da reação a seguir, podemos afirmar que o produto X que se obtém nessa reação é. Então, olha, gente, o que está acontecendo? Quem é que está reagindo com 3 moléculas de hidrogênio? Observaram? Que composto é isso aqui? Esse composto é o benzeno, certo? Que está reagindo com quem? Com 3 moléculas de hidrogênio, quer dizer, HH, HH, HH. Então, nós temos o quê? 6 átomos de hidrogênio, nós temos 3 duplas ligações, e aí vão reagir com o benzeno para formar o quê? Para formar o composto X. E aí, está perguntando neste composto X, está perguntando o quê? Olha só. Qual será realmente este composto? Observando a reação de hidrogenação do benzeno, podemos afirmar que o produto formado trata-se do quê? Letra A, será que é o hexano? Letra B, será que é o hexeno? Letra C, será que é o hexino? Letra D, o ciclohexeno? Ou letra E, o ciclohexano? Se você assinalou que a resposta correta que se obtém é o ciclohexano. Olha aí, e é bom lembrar que este exemplo estava lá durante a aula. Então, por isso, vocês fiquem ligados. Será que os exemplos colocados nas aulas vai cair na atividade? Nem sempre, hein, gente? Nem sempre. Também não é pegadinha. Mas essa questão, se você prestou atenção à aula, com certeza a questão você não errou. Então, tem essas facilidades dos conteúdos, né? Se você assistiu e viu aquele exemplo, então ficou claro que agora a resposta correta só poderia ser a letra E. Vamos então ao porquê da letra E. A hidrogenação de aromáticos é uma reação importante na síntese orgânica, sim. Especialmente quando se deseja obter compostos aromáticos saturados em compostos saturados. Então, cicloalcanos em ciclos hexano. Foi por isso que, quando nós observamos lá na estrutura, você viu que é como se cada hidrogênio fosse aqui, ó, a dupla ligação se formasse, se rompesse, uma das ligações, e em cada uma entrou mais um hidrogênio. Quer dizer, esse X aqui, ó, é se você tivesse agora não mais saturação. Então, você teria simplesmente, em vez do benzeno, você teria um ciclohexano. Só explicando a justificativa para essa resposta da questão número 2. Tudo bem? Então, esperamos que tenha atendido aí a sua expectativa. Se ligando no Enem, né, é muito importante observar o que acontece aqui nessa questão. Diz o seguinte. Na reação do ciclopenteno, por adição de hidrogênio, na presença dos catalisadores, níquel e platina, obtém-se como produto da reação ciclopentano, ciclobutano, olha lá, ciclopropeno, ciclobuteno, ciclopentino, está dizendo o quê? Na reação do ciclopenteno,
ciclopenteno. Ciclopenteno. Você vai ter o quê? Ciclopentano, ciclobutano, ciclopropeno, ciclobuteno, ciclopentino. Então, olha lá, não esqueça o reagente. Ciclopenteno na presença do hidrogênio. Então, está dizendo que também a reação é de quê? De adição. Aí, a resposta certa seria a letra A. Letra A? Sim, por quê? Olha só. Aqui está mais do que detalhado. A reação do ciclopenteno por adição de hidrogênio na presença do catalisador níquel e platina, obtemos como produto da reação ciclopentano. Por quê? H, porque são dois átomos de hidrogênio que constituem a molécula do hidrogênio. E no ciclopenteno nós temos a dupla ligação. Então, o que é que acontece? Essa ligação π, ela vai sofrer ruptura, ela vai ser quebrada. E aí, se ela vai ser quebrada, o carbono não precisa de 4 ligações para complementar. Então, antes tinha uma dupla e 2 simples, agora vai ter o quê? Somente ligações simples, onde em cada carbono vai ser adicionado um hidrogênio. Então, aquele que era CH passou a ser CH2. Olha aí, CH2, porque é uma reação de adição, é uma reação de hidrogenação, onde os hidrogênios atuaram nos carbonos da insaturação. Então, nunca você que está aí assistindo a aula, nunca você terá, o hidrogênio entrando no carbono que não seja da dupla ligação, hein? Então, por favor, nunca considere. Se é um ciclo alceno, ao reagir com hidrogênios, geralmente cada hidrogênio ele vai atuar em cada carbono da insaturação. Em conclusão, aquele que era um ciclopenteno vai passar um ciclopentano. Então, professor, então, agora eu me lembro que quando vocês estavam falando lá nos alcenos das reações de hidrogenação, adição de hidrogênio nos alcenos, nós obteríamos alcanos. Exatamente desta forma. Então, para essa questão aqui, valeu a reflexão, certo? Então, veja bem, quando vocês estavam estudando as reações nos alcenos, que a gente adicionava hidrogênio, falava mesmo, olha, em cada carbono da dupla vai ser adicionado um hidrogênio, e esse alceno passa a ser um alcano. Se era um etano, passa a ser um eteno. Neste caso aqui, do ciclopentano, o raciocínio é semelhante. Por quê? Semelhante. Os hidrogênios adicionados passarão a atuar em cada carbono que antes tinha as duplas ligações e, ao ser adicionado, aquela dupla ligação passa a virar ligações simples. Lembrando, na dupla ligações, qual eram os tipos de ligações que tinham? Era uma ligação sigma, uma ligação π. A ruptura, só para você lembrar, não é só lembrar que transformou um eno em ano, não é isso. É que a ligação que se rompe é sempre a ligação π, os elétrons π dos orbitais p puro que vocês aprenderam. Então, se quebram e aí você passa a obter, em vez do ciclopenteno, você passa um ciclopentano. Interessante, olha aí, meu caro aluno. Esperamos ter contribuído com o seu aprendizado na sequência das reações orgânicas e convidamos você para mais uma aula de Química Orgânica. Fique de olho, hein? Mas não esqueça de relembrar os conteúdos das aulas anteriores, porque muito importante para o seu aprendizado. Valeu? Um grande abraço a todos!